Senhor para todos os irmãos. Hoje é um dia especial, né? Dia das Mães, e certamente a maioria dos irmãos estão em casa, né? Se preparando para comemorar o Dia das Mães, que é de muito grande proveito, né? Eu até gostaria de pedir aos irmãos que estão presentes. Eu posicionei o quadro aqui nessa posição e eu acho que vai ficar um pouquinho difícil para os irmãos, principalmente que estão muito atrás, para poder nos ajudar. Como é uma classe única, né? Não é uma classe dividida, se fosse possível os irmãos passarem mais para frente, né? Para que a gente pudesse ter mais perto, a gente tem melhor condição de comunicação, né? Amém? Muito bem. Então, os irmãos que estiverem lá atrás e que desejar se posicionar mais à frente, é bom para mim e é bom para vocês, né? Os bancos aqui estão todos vagos aqui, tá vendo? Aqui também está vago. Então, quem desejar posicionar mais à frente é melhor. Pastor, eu acho que hoje vai ser um especial. Muito bem. Então eu quero fazer aqui meu agradecimento aos irmãos e solidarizar também, né, com o pastor Fábio e a irmã Samira. Nós tivemos no Gramado, lá no Rio Grande do Sul, uns 2 meses atrás, não é isso? Uns 2 meses atrás. E tivemos o prazer de conhecer parte do Rio Grande do Sul, Canelas, os outros lugares lá, e trouxemos até bastante elogio, né? Porque realmente é um estado muito interessante, muito bem cuidado, e de repente a gente tem uma notícia dessa, né, pastor Fábio, de que houve essa catástrofe, a gente fica um tanto constrangido, né? Mas nós sabemos que isso é nada mais e nada menos do que cumprimento, né, da palavra de Deus. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. E como nós estamos presenciando, né, por intermédio das redes sociais, da TV, as catástrofes no Rio Grande do Sul, nossos estados, na nossa federação, também não está livre de isso acontecer. Teófilo Antônio, há pouco tempo atrás, né, teve bastante problema. Nossa casa lá na João 23 entrou água, foi até bem próximo da sala. E Rio de Janeiro, tempo atrás, teve também desmoronamento de muitos morros, e a gente sabe que no mundo todo está acontecendo guerras e mais guerras, né, uma em cima da outra, né? E furacões, terremotos, maremotos. Isso é a nível mundial. E a gente não tem muito por onde correr, a não ser apelar para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra de Deus, né, da consagração das nossas vidas, não para não sermos atingidos, porque
não tem muita solução. A gente que está aqui na Terra não tem muita solução nisso, né, pastor Fábio? Não tem muita solução. De alguma forma, com certeza lá tem muitos que não servem a Deus, que são macumbeiros, que são quimbandistas, etc, estão sofrendo, mas tem muitos servos de Deus que estão lá também sofrendo, né? Sofrendo, que perderam casas, que perderam isso, perderam aquilo, tal. A gente não está livre, né? Por isso que a oração de Jesus foi essa, né? Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, está vendo? Mas eu só quero que o Senhor livre eles do mal. Jesus não quer tirar a gente do mundo, pelo menos por enquanto, né? Porque a gente precisa de ser sal da terra e ser luz do mundo, mesmo diante de todas as catástrofes, diante de todos os problemas existentes e tal. Mas, muito bem, vamos ao que nos interessa mais nesta manhã, que é a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Como eu disse aos irmãos, eu sempre pedi aos irmãos que fazem a escala, para, não sei se todos os professores fizeram o mesmo, mas eu pedi que me escalasse com um certo tempo, né, para poder preparar uma aula mais decente e tal, etc., que a gente possa convencer melhor os irmãos. E graças a Deus os irmãos foram prudentes e me deram uma semana para poder preparar alguma coisa. E aí muita gente pergunta assim, né? O senhor não é professor? Não dá aula de faculdade? Não dá aula disso, daquilo? Irmãos, para isso aqui não tem ninguém preparado. Todos nós precisamos, por mais estudo que eu tenho, já estudei não sei quantos livros na minha vida, já fiz não sei quantos cursos de teologia, tanto estudo aqui, mas isso aqui é uma coisa que não é só a leitura, tem que ser dado também pelo Espírito de Deus, tem que ter a compreensão divina, precisa de ter a atuação de Deus na nossa vida para a gente ter uma melhor atuação. Então, todas as vezes que a gente chega aqui, né, para poder ministrar, né, a gente não fica tão à vontade como alguém pensa, né? Não ficamos muito à vontade. Eu queria fazer um pedido aos irmãos durante a semana, mas eu fiquei com vergonha de pedir vocês para estudar a lição, né? Até fiz consulta com minha esposa e tal. Meio chato me pedir os irmãos para estudar a lição, porque eu não trabalho com a leitura da lição diretamente, entendeu? Eu trabalho com tópicos e subtópicos, entendeu? Eu coloco tal, etc. Cada professor tem sua didática, né? Sua maneira de trabalhar. Então, quem não estuda a lição, às vezes vai ficar um pouco voando aqui, né? Com o que nós estaríamos falando. Então, é importante que os irmãos estudem a lição em casa, né? Medite na lição, ore. Quando chegar aqui, pelo menos no meu dia, né? No dia que eu for ministrar, os irmãos estejam com a lição mais preparada. Agora, quanto aos demais professores, cada um tem sua didática, né? E, irmãos, antes de nós começarmos aqui, eu gostaria de pedir vocês para nós ficarmos de pé. Quem pode ficar de pé? E vamos fazer uma oração pelo Rio Grande do Sul, né? Porque eu estive lá e fiquei muito constrangido agora com esse acontecimento. Vocês são de Santa Catarina, né? A irmã de Santa Catarina, né? É a região também, né? Está lá no sul, quase que na mesma região, não é isso? Tem a irmã que é de Santa Catarina também, né? Então a gente ficamos muito constrangidos, né? Senhor Deus, Pai de eternidade, Cristo da paz, Criador do céu, Criador da terra, estamos aqui, ó Deus, no céu do Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela grande salvação que o Senhor tem feito. Agora, Senhor, agora estamos estendendo a nossa oração até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todas aquelas regiões onde o Senhor agora está sendo atacado, está sendo inundado pelas águas.
sobre todo o teu povo, guarda nas tuas mãos, faça tudo para a glória do teu santíssimo nome. Amém e amém. Vamos lá começar a trabalhar, porque só começar, eu acho que já botei para gravar ali, José, é só você me ajudar no controle, tá? Vocês aí, para vocês aí, como é que está? Hã? Vamos facilitar as coisas aqui, né? A mesinha não vai voltar, não que eu preciso dela. Melhorou aí? Irmãos, nós temos aqui, está dando para vocês me ouvir? Oi, está me ouvindo? Diga amém. Oi? Não é sem fio, não, gente? Sem fio? Ei. Muito bem, né? Ampliar a voz é bom, né? Como os irmãos já sabem, quando alguém da CPAD, né, separado para fazer uma dinâmica de uma missão, um comentário de uma missão, eles têm uma metodologia, né? Aí pega aquele assunto e vai trabalhando aquele assunto até chegar no final do que aquele professor pensou em fazer, né? Então, nós temos ali a lição número 6, vamos ler? Vamos lá. As nossas armas espirituais. E aqui nós temos a introdução. Armas espirituais, vocês já sabem, né? Que nós falamos sobre, a lição versa sobre as três, que são o quê? Quais são as três? Quais são as três armas que a lição está falando? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Isso é para fixar, porque senão a gente não fixa na mente o que é que a gente está estudando e o que a gente quer falar, né? E a introdução é para quê? É para fazer com que aquele estudo que a gente está trabalhando ele seja introduzido de maneira metódica na mente da pessoa, para quando chegar no final, você saber o que é que você estudou. Por quê? Muitas vezes a gente chega aqui e fala,
Deus, e aleluia, e amém. E Aí depois, quando termina o trabalho, chega lá, não, pastor, por que mesmo? Eu sei que tu glorificou a Deus, toda vez, mas qual foi a leitura que foi feita? Sabe o que eu me lembro? Deu tanto glória a Deus, tanto aleluia, que não é proibido fazer, que nem prestou atenção. Nem prestou atenção no que estava sendo ensinado. Eu costumo ensinar nos meus ensinos que eu tenho dado ao longo da minha vida, que você tem que ter hora até para dar glória a Deus. E o diabo chegou e pegou o elemento e sentou no chão e matou. Glória a Deus! Mas, que é isso? Nós falamos glória a Deus porque o diabo pegou o irmão e matou o irmão? Ou matou a pessoa? Então, a gente tem que ter hora até para dar glória a Deus. Não é assim, de forma, do jeito que a gente pensa, do jeito que nós somos pentecostais legítimos. Mas o pentecostal, ele tem também metodologia. E quem ensinou isso foi Paulo. Vamos lá. Pastor Adão, só para dar uma refrescada na nossa mente, porque vocês souberem como é o assunto de debate, né? Eu quero aqui uma ressalva que, se na lição passada nós aprendemos sobre 3 inimigos, que era a carne, o mundo e o diabo, agora nós vamos aprender sobre 3 as 3 áreas, né? Então é só para ver como se lá atrás teve os 3 inimigos, agora então vamos aprender sobre as 3 áreas. Muito bem, é uma conexão, né? Muito bem lembrado. E aí nós temos a lição anterior, não é isso? Nós estamos pegando o gancho da lição anterior. Qual que foi a lição anterior? Cadê, gente, pessoal? Meu Deus do céu! A lição anterior foi o quê? Os 3 opositores. Eu trabalho com o pessoal falando, viu, gente? Eu trabalho assim, tá? Os 3 opositores. Quais foram os 3 opositores estudados na lição anterior? Isso, eu quero que vocês participem. Do contrário, eu vou ficar falando aqui com um papagaio e vai ficar ruim para mim, para vocês também. Então, muito bem lembrado pelo nosso irmão, esqueci o nome dele agora, Mohamed, né? Porque é uma metodologia, nós estamos estudando parte por parte. Aí vem a próxima lição também, que vai ser importante. Cada um dos professores que vir aqui lecionar precisam de serem valorizados por aquilo que eles estão passando aos irmãos, cada um com sua metodologia, cada um com sua experiência, cada um com seu conhecimento, né? Vamos olhar aqui agora. Diabo, vamos lá, diabo, carne e mundo. Vamos ver, nessa lição as 3 áreas espirituais. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Vamos lá, gente. Vamos vocês, cadê vocês, pelo amor de Deus? Vamos. A palavra de Deus, a oração e o jejum. E o jejum, tá? Nós olhamos lá na raiz do verbo, a palavra, né? Lá em João, capítulo 1, versículo 1, você lembra? Vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos repetir? No princípio era, vamos todo mundo junto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio lá no grego é aqui é começo, início, princípio de todas as coisas. Aqui halal protonteon, quer dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o próprio verbo era Deus. Então, quando você
olha para essa questão, você vai entender o seguinte: palavra aqui, tá? Quando você faz a transliteração do grego para o português, tá? É igual verbo. Verbo lá é igual palavra. Então, palavra aqui nós entendemos como a Bíblia. A Bíblia, no caso, é também o verbo, ou é palavra de Deus. É um pouco confuso para compreender por causa da transliteração. Nós temos em torno de 20 transliterações do Antigo Testamento é todo em hebraico, né? O Novo Testamento aqui é em grego. Nós trabalhamos muito em cima do Novo Testamento, ao invés de trabalharmos muito em cima do Antigo Testamento, né? Então, quando você traduz isso aí, você vai entender que esta palavra se refere ao próprio Jesus, né? Que é o Deus encarnado. Deus encarnado. Lembra que não é reencarnado, tá? Reencarnado. Isso. Ele se fez carne e habitou entre nós. Não é reencarnado. Ele não esteve aqui na terra e depois morreu e voltou como um cachorro, como um gato, como um cavalo. Não. Aí seria uma reencarnação. Ou era rico e voltou como um mendigo. Essa é a forma que o Espiritismo ensina para as pessoas. Entendeu? Inclusive eu quero pedir vocês oração por um senhor espírita, muito amigo meu, por sinal que eu estou evangelizando ele, e ele é até palestrante no Espiritismo, entendeu? Mas é uma pessoa excelente. Então eu estive conversando, ele fez tanta confusão com esse negócio que eu falei, meu Deus do céu, como é que uma pessoa fica tão confundida com as coisas assim, né, que é difícil, né? Então, Jesus é o verbo encarnado. Então a palavra refere-se diretamente ou indiretamente ao Senhor Jesus, a palavra de Deus. Oração, do grego, a palavra que nós já falamos aqui, a oração é o quê? Oh meu Deus, cadê o povo? Oração é o quê? É um pedido direto com exclusividade. O que eu quero dizer? Você vai encontrar isso aí na solução de forma um pouquinho diferente. Muitas vezes, o próprio Jesus usou a expressão dizendo assim: vocês não recebem, porque vocês não sabem, não sabem, vocês não sabem orar. Vocês muitas vezes não recebem, porque vocês não sabem orar. Pedir é orar. Orar não é palavra repetida, não é repetição de palavra. Nós temos um costume na igreja, não todos, de muitos dos irmãos, muitas das irmãs, orarem o Pai Nosso. O Pai Nosso não foi dado para ser orado. Ele foi dado como um exemplo de como orar. Quer dizer, eu tenho que ter palavras puxadas do meu coração, puxadas da minha mente para falar com Deus. Porque do contrário, aquela oração, ela não é mais uma oração, mas ela é uma reza. No latim, rezare. Rezare quer dizer repetição de palavras. Oração é o quê? É um pedido diretamente vindo do coração. Não é uma oração simples. Nós vamos ver aqui mais daqui a pouco sobre alguns sistemas, algumas formas de oração. É muito complicado porque a gente vai ensinar, e aí todo mundo fala assim: agora é o professor que vai ensinar, e etc. Mas a gente é igual aos irmãos mesmo. Eu tenho que estudar, cada vez eu tenho que estudar, eu tenho que estar procurando novas palavras, eu tenho que estar procurando novo entendimento, entendeu?
como a gente pensa. Então, quando você olha para isso aqui, então oração não é repetição de palavras. Pastor, mas é pecado orar o Pai Nosso? Quando você ora o Pai Nosso, você está orando. Você está? Ninguém falou nada. Reza não. Porque você está repetindo as mesmas palavras que está ali. O Salmo 91, você pode. O Salmo 91 é para você orar o Salmo 91? Não é para você orar o Salmo 91. O Salmo 23 é para você orar? Não. Ah, pastor, mas eu posso recitar? Pode. Você pode recitar o Salmo 91. Você pode recitar o Pai Nosso. Você pode recitar você pode recitar. Mas você não pode usar aquilo como uma oração para você falar com Deus. Uma coisa que já está ali escrita 2000 anos atrás, você lê a mesma, você está falando com Deus o quê? O que você está falando com Deus? Você quer uma coisa grande, né? Deus, ouve aqui o áudio. Isso. Escura uma situação que você está falando, está vendo, né? Está tendo uma ovelha que está com fogo, o pastor, o Espírito, seu, né? Que nem funcionava, você não é Espírito. Está escrito, você pode citar, você pode recitar. Eu explico isso, há muitos anos que eu explico isso. Às vezes a pessoa pode aproveitar, por exemplo, o Salmo 121. Para você for orar, você pode até citar e vai dizer, Senhor, eu estou levando meus olhos para longe, mas eu sei que não é o monte que vem. Socorro. Eu sei que o Senhor é o meu socorro. Você pode ter isso, É suas palavras, é isso aí. Porque infelizmente as pessoas, por não ter entendimento, deixa o Salmo 91 aberto lá na mesa, achando que o Salmo 91 vai livrar ele de alguma coisa. Deixa o Salmo 23 aberto lá na mesa, está em poeira. A maioria das pessoas, você pode chegar lá que o Salmo 23 e o Salmo 91 está tudo empoeirado, o outro Salmo está tudo limpinho. Sai escorrendo com medo do Salmo 91, com medo do Salmo. Então, assim, o que nós estamos ensinando aos irmãos? Nós estamos ensinando aos irmãos que oração, né, que é uma das partes que nós estamos estudando, que é útil para nós, orar, é preciso orar, mas oração não é uma repetição de palavras. Oração não é uma coisa que você simplesmente fala. Você pode gravar, igual o pastor Fábio citou aqui, grava o áudio da sua oração e toda vez que você quiser falar com Deus, você põe o áudio, pode ouvir Deus. Sim. Vamos ler um versículo aqui, em cima do que o senhor está falando aí, para ajudar a nossa compreensão de oração. Até porque muitas pessoas dizem que a gente vai falar, né? Não, nós estamos preocupados com Muitas isso. das vezes, esse versículo ele é falado e compreendido e interpretado de uma forma errada, que se encontra no Sermão do Monte. Jesus, em parte nenhuma, estava tratando do material, mas sim do espiritual. E esse versículo diz o seguinte: pedi e dá, se vos dá, buscai e achareis, batei e abrireis se vos dá. Jesus disse que você não fazer oração. Então é muito importante nós compreendermos essas questões. Vamos lá olhar aqui, irmãos. Aí nós estamos falando agora sobre, então nós já explicamos para vocês, na verdade a oração, pedir, é um pedido direto com exclusividade. Você fala com Deus. Você fala com Deus. O que você quer falar com Deus? Ah, eu quero falar isso. Então fala com Deus. Não simplesmente lê o Pai Nosso, lê o Salmo 91, não. Ajoelha no seu quarto, na beira da sua cama, no sofá, em algum lugar da sua casa, entendeu? E fala com Deus. Deus é o seu Pai. Ele quer ouvir você falar o que você está sentindo, qual a dor que você está sentindo. Vamos lá? Agora, pastor, existe vários tipos de oração? Sim, nós vamos falar um pouquinho ali na frente, tá? Mas muito pouquinho, porque eu teria que dar um estudo sobre essa questão que é preciso estudar. Nós não
vivendo uma época de muita confusão, irmãos. Nós estamos vivendo uma época de confusão tremenda. Eu até citei aqui, lá na frente, mas eu quero adiantar aqui, eu estou vendo que os irmãos já estão meio inflamados já, né? Porque existem pessoas que oram para o diabo sair dentro da igreja, ou no meio de coisa, ora dizendo assim, sai em nome de Jesus. O outro irmão que está ali também orando, está amarrado. O diabo vai sair ou vai ficar? Né? Não é isso? Você quer que o diabo saia ou quer que o diabo fique? Porque eu mando sair, você disse que está amarrado. Não é complicado? É a falta de quê? Falta de que é isso? Sabedoria, falta de conhecimento. Falta de sabedoria, falta de conhecimento. O diabo está debaixo do meu pé. Como que o diabo vai ficar embaixo do seu pé, irmão? Então assim, nós estamos mostrando vocês o que é, como é que funciona. A oração é um pedido direto com... Oi, gente, a oração é um pedido direto com... Muito bem, vamos passar para o jejum? Jejum, abstenção total ou parcial de alimentos por um período de tempo. Abstenção, vamos lá, o que é jejum mesmo? Abstenção de alimento total ou parcial por um período de tempo. Você não pode viver o tempo inteiro jejuando, senão você vai virar caveira. Você vai emagrecer de uma forma tal que você não vai dar conta nem de vir para a igreja, porque o nosso corpo, ele é carente do alimento. Ele precisa do alimento para você manter ereto. A solução, ela vai falar sobre alguma coisa disso, mas não vai falar isso que eu estou falando. Tá? A questão que nós queremos falar com vocês é o seguinte: a abstenção total. Essa abstenção total, presta atenção aqui para mim. Essa abstenção total não está dizendo que o elemento não pode beber água. Água não é um alimento. Água é um solvente universal para lubrificação das nossas células e para trazer mais capacidade para os nossos neurônios. Se você ficar sem beber água, você começa a o quê? Começa a variar. Segundo a ciência, você pode ficar até 3 semanas sem alimentar. Você consegue, se você tiver um corpo bem nutrido, você consegue ficar até 3 semanas. Mas sem água, você só consegue ficar no máximo 4 dias. Na leitura bíblica, você vai ver aí que quando Jesus terminou de jejuar, ele teve fome. Não falou que ele teve sede. Já olhou a leitura? Já viu? Tem aqui falou lá. E quando Jesus terminou de jejuar, quando passou o tempo do seu jejum, ele teve fome. Vai aí, você vai encontrar. Não diz que ele teve sede. E a Bíblia não diz que ele jejuou os 40 dias e 40 noites, jejum total. Você vai ver lá no Antigo Testamento, até poderia citar, porque nós temos aqui alguma coisa, não dá tempo, de elementos que, segundo está escrito lá, tiveram jejum total. O jejum total é aquele jejum que você jejua você faz quantas refeições por dia? Não, dentro de manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e à noite. São 3 refeições. Essas 3 refeições, 4 refeições.
Essas 4 refeições, quer dizer, é recomendado que se alimenta melhor na parte da manhã. Meio-dia é necessário que você almoce um almocinho mais leve, não muito pesado, tá? Porque tem gente que coloca o prato nessa altura assim e come que não aguenta nem andar depois, né? E aí, à tarde, você faz um lanchezinho, porque o seu corpo precisa continuar alimentado, nutrido. E à noite, você faz uma refeiçãozinha também, não muito complicada. Isso porque para o seu corpo continuar nutrido. Agora, a água, você pode beber de 3 em 3 horas. Você pode beber água de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, você tem que beber água, sabe? Porque a água, ela não consta dentro da nutrologia, é como alimento. Tá? Isso, nós vamos chegar nisso aqui agora, Elias, você está no caminho, tá? Vamos lá. Mas, o jejum total são o jejum das 4 refeições. O jejum parcial, a pessoa fazer jejum depois do almoço, certo? não, é certo, deixa eu explicar para vocês, por isso que aqui nós temos o jejum total e o jejum parcial. Você não tomando o café de manhã, que é costumeiro para você tomar, você jejuou o quê? O café. Você jejuou. O que é jejuar? É abster-se do alimento cotidiano. Então, você não tomou o café? Não tomou o café da manhã? Você, não, pode ser. Chegou na hora do almoço, você almoça. Qual é o seu horário de almoço? 11 horas, meio-dia? Você vai almoçar no seu horário normal. O que você não fez foi tomar o café, que você toma todo dia. Ah, mas eu quero jejuar o café e o almoço. Ainda é parcial. Eu quero tomar, eu não quero, eu vou jejuar o café, o almoço e o café da tarde. Eu vou só jantar. Você jejuou do mesmo jeito, só que parcialmente. Porque isso vai depender da sua condição física, vai depender da sua comorbidade, vai depender da sua idade, vai depender de uma série de fatores. Irmãos, sacrifício de todo, sim, senhor. Mais para frente, o senhor está falando de cada uma dessas áreas. Mais para frente, o senhor vai explicar qual é o objetivo e a finalidade, por exemplo, do jejum. Está aqui no nosso cronograma. Eu não sei se vai dar, porque o tempo já está indo embora, né? Então vamos. Alimentos, por pergunta qual? Já falamos. As armas do crente, né? Primeiro, são instrumento de ataque e defesa. Vamos lá, então todo mundo. As armas são instrumentos de ataque e defesa. Nenhum soldado enfrenta a guerra sem arma. Tem que conhecê-la bem, saber como funciona, não andar com arma. O quê? Cega ou descarregada. Vou ver se no final a gente dá uma pincelada, eu acho que não vai dar tempo, mas qualquer coisa, a gente marca um estudo só para isso, se os irmãos desejarem, tá? Então, o que nós falamos aqui? As armas do crente. O comentarista da missão, ele falou que nós temos essas 3 armas, mas ele não falou como usar. E ele não falou também qual a condição que estão essas armas. Lógico, ele teria que escrever um livro, né? Um livro de 500 páginas, né, para poder falar isso.
Então eu estou falando com vocês aqui com pouca coisa. As armas são um instrumento de ataque e defesa. O soldado é aquela pessoa que foi escalada, que foi determinado para ele atuar em um determinado lugar, e ali ele vai enfrentar inimigos que vão lhe atacar e que ele terá que defender, e por outras vezes ele terá também que atacar o inimigo, beleza? Então o que acontece? Mas às vezes ele sai, o pastor Rolando estava aqui, eu não sei se ele chegou, está no singular, né? Então assim, o que é, todos que trabalham, que são militares, sabe que, primeiro, você tem que ter o cabelo bem cortadinho, praticamente careca, tá? A gente chama de bate-monte, né? Lá no Antigo Testamento é peneira, né? Aqui no militarismo a gente chama de bate-monte. O bate-monte tem que estar bem escovado. Na ponta dele, dentro da bomba, tem um ferro para, se caso chutar alguma coisa, ele não machucar o pé. Aí vem a espada. A espada, ela, até a Bíblia fala da espada de dois gumes, quer dizer, dois cortes, né? Um corte para cá e o outro corte para cá. A palavra gume significa corte afiado, coisa que corta bem, tá? Então, quando você pregar, quando você prega, cuidado para você não vacilar na questão de determinadas palavras, né? Porque às vezes eu falo uma palavra, mas não sei o que ela é, né? Não sei explicar o que ela é. É bom, quem prega, é bom fazer isso. Aí você vai, então as armas anteriores, né? Você viu lá o escudo da fé, o capacete da salvação, que não dá para a gente entrar nisso, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não dá para a gente entrar nesse detalhe, até porque é antiético, porque já foi lecionado na semana anterior, né? Então agora nós estamos falando das armas. Aquelas armas, apesar de ser metafórica, elas são armas reais, armas materiais, que está falando também da parte espiritual. Agora, a oração e o jejum e a Bíblia, aqui, está falando especificamente da parte espiritual, não está falando da parte material, especificamente da parte espiritual. Então, as armas do crente são instrumentos de ataque e defesa. Nenhum soldado pode enfrentar uma guerra sem armas, e as armas têm que estar, ele tem que conhecer que tipo de arma que ele tem, qual tipo de arma, como funciona, né? Ele tem que saber muito bem como funciona essa arma, não andar com a ferramenta cega ou descarregada. Você sai para caçar, chega lá, você arma a espingarda para poder matar o catitu, matar a paca, matar um bicho qualquer, ou a onça que vai avançar em você, e você aperta o gatilho, por quê? Porque ou a arma não estava bem. Aqui tem alguns que já caçaram, quem já morou na roça aqui? Eu sempre você morou na roça, e que já manuseou uma espingarda, um revólver, uma coisa assim, eu já manuseei espingarda, carabina, revólver, tudo já manuseei, mas não matei ninguém não, tá, gente? Viu? Não é precisar de matar porque eu não matei. Então assim, manusear, você tem que aprender a manusear a arma que você tem em mão. Então, o que acontece? Nós temos muitos pregadores nossos, muitos irmãos, que são até convidados para pregar e ensinar, mas não têm conhecimento daquilo que está ensinando. Lá em Vitória, quando eu morava em Vitória, eu cheguei eu trabalhava com vidraçaria, trabalhei uma época com vidraçaria, cheguei numa porta e bati, vi os vidros ali para colocar, aí a voz respondeu lá dentro, já vai. Aí eu esperei, já vai. Aí passou um período, não, tornei a bater, já vai. Por que você fala que já vem, não vem?
negócio é esse? Daí a pouco chega a dona, abre a porta. Ah, o senhor está esperando aqui o quê? Porque está falando Javá. É o meu louro que está lá dentro, é um papagaio. É o papagaio que está lá dentro. Toda vez que alguém chega, ele fala Javá. Porque eu falo Javá, ele aprendeu a falar Javá. Então tem pessoas que falam aquilo que os outros falam, mas não tem conhecimento do que fala. Esse é o problema. Não tem a chave para abrir a porta. Vocês entenderam? Então é preciso conhecer a ferramenta que você trabalha. Certo? Sim, senhor. Então a gente não deve escutar conversa de papagaio, não. Não pode escutar conversa de papagaio. Porque eu estou contando isso para vocês, não é anedota, não. Isso aconteceu comigo legitimamente. Tá? Não é anedota, porque você vê muita gente falando que aconteceu comigo. E foi muitas outras coisas que aconteceram que não dá para falar. Vamos ver aqui, mais o quê? Arma descarregada, é aquilo que nós já falamos. Então, alguém me ajuda a virar? Obrigado. Vamos virar a página. Muito bem, vamos ver se nós conseguimos. Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o quê? Que isso aqui é o item 2 da missão, tá, gente? Aí, tá? Só frisando isso, todas essas armas, a única arma de ataque do crente é a palavra de Deus. Sim, todos os demais são só armas de defesa. Armas de defesa. A única é só a palavra. Pastor Zeloso, eu sou o pastor mais velho, né? E mais cansado, né? E os irmãos eram de mim, né? Muito bem, vamos lá. Então, as estratégias do inimigo. Vamos lá? Quem vai ajudar eu a ler? As estratégias, ou estratégia, é uma forma de apresentar algo ofensivo como inofensível. Estratégia é uma maneira, aí na solução, nós só não dá essa explicação que eu estou dando aqui. É uma maneira, é uma forma de apresentar uma coisa ofensiva como não ofensiva. Uma coisa ruim como não ruim. Uma maneira que tem de se apresentar, uma forma de apresentar. Aí vocês já viram muito aquele corinho, né? Que o diabo anda com o sapatinho de algodão. Quer dizer, você não pode notar, você não pode entender que aquilo que ele está oferecendo para você é ruim. Você tem que entender que aquilo que ele está oferecendo para você é bom. Vamos lá no Gênesis 3:1? Vamos lá no Gênesis 3:1? Só para a gente aqui correr aqui um pouquinho, só para a gente entender sobre isso aqui. Mas a serpente, que era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Tá bom, ótimo. Por favor, repita para mim também. Não, sem ler. E a serpente era a mais astuta, ou mais sagaz de todos os animais. Ela chegou para Eva e fez o que, pastor? Falou com ela, causou nela uma cura e obesidade. Nunca vi um bicho falar. Primeiro, a mulher falar. Agora você vê um bicho falar. Então, a primeira curiosidade, Satanás penetrou com o corpo da serpente e fez com que, lembra-se, a palavra usar é uma coisa,
e fazer com que é outro. Vai pensar vocês que Deus usou a jumenta lá. Deus fez com que a jumenta, Deus não entrou, o Espírito Santo entrou na jumenta, igual aquele camarada que falou que foi arrebatado para um puleiro de galinha, e chegou lá e as galinhas correndo e tal, isso aí é mentira. Tá? Cuidado com o ensinamento tem que ser coisa com realidade. Deus não usa esse tipo de coisa, não. Deus permite que isso aconteça. É a permissão de Deus. Ele sabe do fim antes do princípio. Então, ele permite. Aí Satanás chegou e disse o quê? Foi assim que Deus disse: de todo o fruto do jardim comerá. Vê se tem uma interrogaçãozinha aqui. Tem interrogaçãozinha? Por que ele interrogou? Causar nela dúvida e curiosidade. Para apresentar uma coisa ruim para ela, como se fosse boa. Isso aí chama o quê? Chama o quê? Cadê? Me ajuda aqui. Algo ofensivo como inofensível. É o quê? Estratégia. Forma de apresentar algo que vai te matar, dizendo que aquilo vai te dar. Algo que vai te matar, o inimigo apresenta com a forma tão bem apresentada, uma coisa que vai te matar, ele te apresenta como que vai te dar vida. E você, se não tiver ligado, vai o quê? Vai acreditar. Você vai cair na estratégia. Esse é o fator principal, tá, irmãos? Vamos recorrer, porque senão meu tempo quer lá, né? O chefe de todas as forças do mal, nós já falamos, não vai dar muito para a gente falar sobre isso aqui, mas como nós sabemos, as forças infernais, elas não são desorganizadas. Aqui na igreja nós temos presidente, vice-presidente, nós temos professor de escola dominical, nós temos presbítero, diácono, evangelista. Lá no inferno tem também. E quando você vê que uma igreja se arroga pela organização, lá no inferno também tem. E bem mais. E cada um cumpre uma função específica. Não dá para penetrar também aqui, né? Lá chama de hostes. Tá? Hostes. Lá você vai ver principados e potestade. Principado é uma coisa, potestade é outra. Então você vai ver, isso não tem condição da gente entrar também na matéria. Vamos lá. Onde é que nós estamos? Me ajuda aqui. Sim. Aqui eu coloquei aqui nesse adendo. Não devemos ter medo dele. Dele quem? Do diabo. Mas não devemos subestimá-lo. Isso. Nós não precisamos de ter medo do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo anda rugindo como leão ao nosso redor. E a Bíblia diz que quem está ao nosso redor? O anjo do Senhor acampa ao redor. E o diabo está ao nosso redor. Então ele não tem condição de tocar em mim, ele não tem condição de tocar em você, se não for pela permissão de Deus, como foi o caso de Jó. Tá? Sim, se você dá lugar, é outra coisa diferente. Foi o que a Júlia mostrou ali. Então assim, mas então eu não tenho medo do diabo. Eu tenho. Se você não tem, paciência, porque eu tenho medo do diabo. E você só corre, você só evita
aquilo que você. Olha, você só corre, você só evita aquilo que você tem medo. Ah, eu não tenho medo de cobra, não. Vou botar o dedo na cobra. Você põe o dedo? Põe o dedo na cobra, você põe? Põe, quem põe aí? Ninguém. Por que você não põe? Não. Eu estou falando de outro negócio aqui. Você não põe por quê? Você tem medo. Isso. Você não põe porque você tem medo. Então, se você não tiver medo do diabo, você vai passar o quê? Brincar com o diabo. Então você estará brincando com uma coisa muito séria. Você está brincando com uma coisa muito séria. Você não pode subestimar o diabo. Calma lá, um pouquinho só, se eu não conseguir terminar aqui, tá? Eu estava ouvindo o rádio há muito tempo atrás, o pastor Abraão deve lembrar daquela época que havia até um pouco de proibição de ouvir rádio. Um pastor, ele estava terminou de fazer o culto e foi para casa. Quando ele deitou, que ele estava lá já bem descansando, ele ouviu uma voz. Chamou ele no telefone, que esse telefone antigo, chamou, ele foi lá, que esse telefone fixo, alô? Ele achou que era alguém que estava precisando da ajuda dele. Aí ele escutou a voz: ô pastor, que maravilha eu falar com o senhor agora. O senhor está acordado? Estou sim, estou acordado. E o senhor não sabe como é que eu amo o senhor. Ixi, uma voz feminina, né? Aquela voz meio bonita, gostosa de ouvir. Você não sabe, eu adoro o senhor é uma pessoa maravilhosa. Não tem nem como a gente marcar assim no horário para a gente conversar, mas a sós, viu, pastor? Não é com ninguém não, porque eu gosto demais do senhor. Tá bom, pastor? O senhor sabe quem é que está falando, pastor? O senhor lembra de mim? O senhor sabe com quem? Eu falei: sei. Mas sabe mesmo, eu sei. Com quem então? O diabo. Então, se você não tiver medo do diabo, você está frito, irmão. Você está frito, irmão. Você está frito, irmão. Tenha medo do diabo. Porque se você não tiver, então, agora você vai subestimá-lo? Não. Não vai subestimá-lo, não. Tá? Ele está debaixo do seu pé? Negativo, o diabo não fica debaixo do pé de nenhum crente, não. Viu? A Bíblia diz a palavra, que Jesus veio para pisar na cabeça do diabo. Quem veio para pisar? Jesus, eu e você? Não. Eu e você? Não. Tá? Quando eu estava na rodoviária lá em São Mateus, já contei isso aqui uma vez, não sei se já contei, um irmão, tem bastante crente, sabe esses irmãos que usar a expressão, bastante fanático, né? Lá na rodoviária tem dois, uma marcação assim. E aí ele começou a andar na marcação assim. Lá na marcação, da marcação. Aí chegou, tinha um monte de malas ali na marcação. Aí ele disse: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aí as malas não saíram, ele foi, desviou das malas e passou para o lado de cá. Aí quando ele foi andando de novo assim, meu olho, aí soltado, o meu lobo soltado, sai em nome de Jesus. Pessoal, são pessoas ignorantes, pessoas que não têm conhecimento da palavra. Não era bom crente? Quem pode dizer que não era bom crente? Ele não era bom crente? Era ou não? O que vocês acham? O diabo não é dessa forma que nós pensamos e que nós queremos que seja. Então, são inúmeras as experiências ao longo dos meus estudos pelo Brasil, que a gente mostra isso, irmãos. Se você não quer cair, se você não quer cair no pecado, não é só uma questão de adultério, não. Tem a mentira, tem o rolo, né? Muita gente gosta de fazer rolo, né? Tem uma opção de coisas, entendeu? Tenha medo do diabo. Não subestima-o, porque se você subestimá-lo,
você vai cair na enrascada. Viu, Monsil? Cuidado, viu? Cuidado para não cair na enrascada. Vamos lá, o que mais? Me ajuda aí? Onde é que nós estamos? As três, aqui nós já estamos no ponto 2, né? As três áreas, o item 1 é a palavra de Deus. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, pão. Viu aí, entre parênteses? Eu coloquei pão. Aí vai falar sobre o pão aí. Está em Filipenses capítulo 3, e versículo 19. Se você quiser ler para nós aí. Isso. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o reino. A glória deles está na sua glória. Isso que só se preocupam com as coisas terrenas. Muito obrigado. O Deus deles, aqui esse pão aqui, tá? Você vai ver aí a citação aí, está mostrando, eu estou fazendo aqui que esse tipo de pão aí é exatamente a parte material que a pessoa deseja. Porque o Deus deles é o vento. Nós estamos vivendo hoje uma época em que dificilmente, sem bajulação, por favor, entenda, dificilmente vocês encontram um pastor como o pastor Arão, que emprega o que é dele na obra, que dá a vida dele pela obra. Na maioria dos pastores estão na obra, uma boa parte, não todos, que não podemos generalizar, estão por causa do din-din, estão por causa do dinheiro, até fecha a igreja porque não tem dízimo, porque os irmãos estão dizimando, vou fechar isso para quê? Aquela coisa aqui para quê? Para que eu vou ficar evangelizando? Para que eu vou ficar com caixa na rua evangelizando? Meu caso é ganhar dinheiro. Eu trabalhei com vidraçaria, minha esposa está aí, que ela trabalhou comigo na vidraçaria. Eu trabalhei com fotografia, um fotógrafo profissional. Fizemos sabão para vender, tudo a gente trabalhando na obra, tá? E a gente recebia um salário mínimo da igreja que não dava para comprar quase que nada, está entendendo? A gente não tinha móveis, vidraçaria. Vidraçaria. Então, assim, eu trabalhei com um monte de coisa para poder sobreviver e fazer a obra de Deus. Mas agora não, vai separar o obreiro, ele pergunta quanto de dízimo que rende lá? Quantos membros tem? Tem pelo menos 80, 100? Aqui o tempo já está perfeitinho, tá beleza? Se for aí, tá bom, porque afinal de contas é minha profissão, né? Minha profissão é ser pastor, né? Pois é, pastor não é profissão. Pastor é o chamado de Deus de acordo com a vontade específica de Deus, seja para pobre ou seja para rico. O rico muitas vezes ele larga tudo que ele tem. Eu larguei a empresa que eu trabalhava, ganhava em torno de 15 salários mínimos por mês. Minha esposa está aí, quando casou comigo, ela tinha 17 anos e eu tinha 29, está entendendo? Na empresa que eu trabalhava, eu ganhava 8 mil cruzeiros por mês, uma proposta para ganhar 15 mil, saí para uma congregação que tinha, quantos membros? 8 membros? 3 membros? Tinha 3 membros na roça, sem ganhar um tostão, tive que pedir demissão da empresa para poder trabalhar na obra de Deus. Agora todo mundo quer ter, então, meus irmãos, o Deus deles é o quê? O ventre. O Deus da maioria desses pastores por aí, que cobra 5, 8, 10 mil reais para pregar numa igreja, o Deus deles é o ventre. Por isso que é preciso aproveitar a prata da casa, para não ficar colocando pregadores e ensinadores que cobram um absurdo. Eu fui convidado recentemente para ser o ensinador oficial de uma convenção, oficial, e rejeitei por vários motivos, que eu não preciso explicar, entendeu? Fui convidado para poder abrir um curso
curso de bacharelado de teologia no ministério na nossa região, porque eu sou reconhecido pelo MEC como teólogo. Eu posso assinar qualquer diploma de teologia, até do bacharel, que no entanto não fiz. Então assim, isso é glória? Não, isso aí é para a glória de quem, irmãos? Para a glória de Deus. É Deus que usa a gente, é Deus que trabalha a gente. A gente vive porque Deus nos dá condição de viver. Vamos lá? Eu quero fazer apenas uma pergunta. Não sei se está bem, só isso que o senhor disse. Na comparação com o pastor Adão, presidente, mas ele paga R$6.000, vou botar em 5.000 contos, para um pastor famoso, que vem aqui R$5.000. Agora, depois, passa 15 dias, vamos fazer uma campanha aqui para a gente botar piso aqui, por exemplo. Quer dizer, tem muitos membros que saem da igreja por isso. Porque quando ele pagou 5.000, o pastor de fora poderia usar a prata da casa ou da igreja aqui. Então esse 5.000 já está fazendo falta. Sim. Quanto cerâmica que poderia comprar? Exatamente. A pessoa se dispôs para. Nesses termos que eu visualizo muito o investimento na obra. O investimento na obra não é para o pastor trazer uma boa palavra. Sim. O investimento na obra é inúmeras coisas, né? Exato. Então aqui, o investimento na obra não é simplesmente pagar uma pessoa de fora, uma pessoa para poder fazer o trabalho. Né? Então vamos lá. Então a palavra de. Então pão Deus deles é o vento. A palavra nos solidifica, vamos lá, vamos ler o número aqui? A palavra nos solidifica, enraiza, engrossa nosso tronco, nutre nossos galhos e folhas, que é aquela chuva que nós temos lá de Joel, capítulo 2, versículo 23 até o 27, chamada de chuva temporã e serodiá. Chuva temporã, aquela chuva que vem de tanto em tanto tempo, e a chuva serodiá, aquela chuva que ela está sempre vindo praticamente constantemente. É esse tipo de chuva que faz o quê? Engrossa nosso tronco, engrossa o nosso tronco, nutre nossos galhos e folhas. Você e eu não precisamos ou não devemos, presta atenção nisso aqui, você e eu não devemos pegar nutrição de tudo quanto é lugar. Eu louvo a Deus pela oportunidade, viu, pastor? Que eu estou tendo aqui, viu, pastor Adão? Porque eu me preparei para isso. Eu me preparei, falo sem nenhuma arrogância, me preparei para esse trabalho. Para que eu pudesse, na minha idade avançada, poder contribuir com os irmãos na área do ensinamento sólido. Na área do ensinamento sólido, para engrossar o tronco, para quando vir um temporal, você não ser arrancado com facilidade, para nutrir os seus galhos e as suas folhas, para que você fique sempre bonito. Isso muitas vezes, irmãos, nós ficamos catando por aí afora. Nós conhecemos irmãos que já passou por 10 igrejas, 20 igrejas, nenhuma delas serve para eles. Todas elas estão erradas. Mas quem será que está errado mesmo? Né? Passou por 20, nenhuma se viu.
Eu aceitei Jesus em 1967. Fui batizado com 17 para 18 anos. Já passei por 3 conversões, que foram as conversões que eu mudei de lugar, mudei de Minas Gerais. Pertencia à conversão de Minas, depois fui para Cadeias, e lá o meu presidente pertencia a uma convenção, eu pertencia à convenção também. E da Assembleia de Deus eu estou nela há basicamente 50 e poucos anos. Eu cheguei aqui, né, e vim congregar aqui na Assembleia de Deus. Será que eu não podia congregar em muitas outras? Não. Eu procurei a igreja onde eu faço parte, onde eu tenho raiz, onde eu posso coração os meus galhos espirituais. Porque é preciso o crente saber disso, que é a chamada de consciência daquilo que você está fazendo. Vamos lá? A oração, nós já falamos aqui, que não é o que tinha falado, né? Tem que ser do fundo do coração. E aqui nós temos 23. O jejum não é passar fome, eu já expliquei isso lá atrás, lembra? É o propósito, a santificação, mas tem que ter o quê? Propósito. Jejuar, orar, jejuar. Você tem que fazer isso com um propósito. Você tem que ter propósito. Você está orando para quê? Para quê? Jesus perguntou ao cego, o paralítico lá, o tanto de Betesda, você quer ficar são? Lembra disso aí? Você quer ficar são? Qual foi a resposta do paralítico? A resposta do paralítico: não tem ninguém que me joga no tanque quando eu vou chegar na frente. Era isso que Jesus queria ouvir. É por isso a leitura bíblica que você precisa de ler, saber o que você está lendo, conhecer o que você está lendo. Jesus tinha necessidade de perguntar para eles o que queria ficar são, pastor Leandro? Será que Jesus tinha necessidade? Não tinha. Tinha o presbítero Romano? Não tinha. Tinha necessidade de perguntar? Não. Mas Jesus queria saber qual era a resposta verbal dele, verbalizar, tá? Verbalizar aquilo que você quer. Você quer ficar são? Não tem ninguém que me joga no tanto quando eu vou. Não estou perguntando isso para você não, rapaz. Estou perguntando para você se você quer ficar são. Quero sim, então levanta, pega a sua cama e vai para sua casa. Pronto, está resolvido o problema. Oração tem que ter objetivo, tem que ter propósito. Jejum tem que ter objetivo, tem que ter propósito. Não é você emagrecer e ficar, como é que chama? Neurexia? O negócio que as meninas estão fazendo hoje, não vão ficar emagreciado. Não é passar fome não, irmãos. Jejum não é para você mostrar também não. Não é para você fazer como aqueles que ficavam lá nas praças, escandeavam o cabelo, lembra? Os fariseus, estava escrito. Passava os cabelos, pegava cinza, jogava no corpo, ficava, shalom, não, você vai jejuar, faça o seu propósito, a irmã, ora, faça o seu propósito de oração, a irmã, lê sua Bíblia, não salve sobre os demais, se puder ensinar, ensina, se não puder, faça o seu trabalho, faça aquilo, hein? Isso, sim. Eu sei que o tempo é pouco, mas eu preciso agora, em cima do senhor falar, vou fazer uma pergunta. Sim. Como o senhor falou de propósito, como jejum tem um propósito. Eu muitas vezes fazendo uma Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro histórico. E nós sabemos que o primeiro ato de Jesus Cristo, ao ser batizado, foi ir para o deserto, ser levado, conduzido pelo Espírito do deserto para fazer esse jejum. Não é isso? E para nós hoje, igreja, qual era o objetivo? Por que aquilo ali foi o primeiro ato de Cristo após o seu batismo? Qual era o propósito para nós, igreja, hoje? Na verdade, o presbítero, eu perguntar um de vocês repararam, eu estou meio velho mesmo, né? Então, é assim, ali foi a primeira menção
jejum de Jesus. Não significa que ele não vinha jejuando. Né? Eu vou chegar na pergunta que você fez. O propósito de Jesus ali é para fortalecer o seu corpo de homem. Lembra-se que a Bíblia nos mostra que Jesus ele não era lobisomem não, viu gente? Porque o pessoal acha que lobisomem é um pedaço de homem e um pedaço de lobo, viu? Aquela coisa que tinha antigamente. Jesus não era lobisomem não, ele tinha duas naturezas. Ele tinha natureza divina, natureza de Deus, ele tinha natureza humana. Como Deus, ele andava em cima das águas. Como homem, ele cansava. Como Deus, ele ressuscitou Lázaro. Como homem, ele demorou uma porção de tempo lá na beira do tanque, Sicar, e pediu à mulher água para beber. Então, Jesus, ele tinha essas duas naturezas. Então, ele sabia que se ele não orasse e não jejuasse, ele não venceria, irmão, as tentações do diabo. Porque o diabo, ele veio com uma oferenda acima do que Jesus, na verdade, podia alcançar nessa terra. Embora ele não tinha nada, mas ele queria, ele fez isso. Ele usou o quê? O que foi que nós falamos lá em Gênesis? Ele usou a astúcia, o engano. E Jesus, ele era o quê? Ali, ele era o quê? Homem, igual eu, igual você. Ah, Jesus venceu porque ele era Deus. Não. Ele venceu como homem. Paulo disse que Jesus venceu o pecado na carne. Já leu isso? Venceu o pecado na carne. Jesus não usou nenhum dos seus atributos de Deus para beneficiar si próprio, para beneficiar a alma. Ele teve que enfrentar, ele enfrentou. Quando chegou na cruz, só para concluir essa parte aqui, ele disse: Pai, se possível, se possível, passa de mim esse caso. Ou seja, deixa eu passar por isso não. Eu não quero ser crucificado não. Eu não quero ser crucificado, eu não quero receber cravo na minha situação. Mas se eu não tenho condição de salvar o povo, a não ser dessa forma, então, se passa, liberar para superar. Glória a Deus. É isso. Jesus teve que orar e jejuar como homem, igual eu, igual você. Eu não tinha especialidade nenhuma. Como homem, como Deus, ele não precisava fazer. Como homem. Porque para mim, o meu raciocínio, concordo com tudo que o senhor falou aí, lógico, porque o meu raciocínio me leva a pensar o seguinte: o jejum é uma forma, até em cima do que o senhor acabou de falar, é uma forma de mortificar a carne e dar vida ao espírito. Eu penso dessa forma. Estou certo ou errado? Sim. A carne é fraca. Então é o jeito de você massacrar, mortificar a carne para dar vida ao espírito. É isso. Agora, com cuidado, né? É aquilo que eu falei nas partes anteriores aqui, tá? Vamos lá, vamos correr? Já está vencendo meu tempo aqui. Vencer o tentador, a palavra está em Lucas, Deuteronômio e tal. Jesus tinha total e pleno conhecimento das Escrituras. Você vai ver aí. Vivendo em oração. Oração contínua, diretamente. Oração, olha aí. Alguém me perguntou se havia alguns tipos de oração. Foi a irmã? Foi irmã Beth. Foi a irmã Beth? Ah, foi. Vamos ver alguns tipos de oração aqui. Vamos lá. Oração contínua diariamente. Vamos ver, cadê vocês? Oração contínua. Ó a vírgula aqui, ó. Oração contínua. Quer dizer? Diariamente. Oração espontânea. Quer dizer, por
alguém no templo, você vai orar, pedir a Deus por aquela pessoa. Oração esporádica. Quando o quê? Quando você é surpreendido por alguma coisa, você faz aquela oração esporádica, aquela oração rápida. Está entendendo? A oração ocasional, num culto fúnebre, num culto de irmão, na casa de irmão, oração ocasional por aquela ocasião. E tem muitos outros que eu poderia falar para os irmãos. Tá? Vamos lá. Vivendo em jejum. Nós colocamos aqui o quê? Sempre. Jejuar, mas com cautela. Aí eu falei sobre idosos, crianças, doentes com comorbidade, etc. Exemplo de uma espingarda. E nós vamos falar aqui, depois de você dar o seu livro que eu falei. Viu não? Mas nós vamos fazer isso rapidamente. A espingarda. Quem sabe o que é a espingarda aqui? A espingarda ela tem algumas partes dela que a gente aciona. Ela tem uma parte que antigamente eu chamava de cão, que chama percussor. Nós temos uma outra parte que chama gatilho. Dentro daquela arma, quando é cartucheira, né? Nós temos um cartucho. Dentro daquele cartucho nós temos. Dentro do cartucho nós temos pólvora. Antes do cartucho nós temos uma espoleta. E depois da pólvora nós temos o chumbo, ou estanho, que é o projétil, né, que é aquilo que sai. Então, eu fiz uma comparação, aqui, comparação não, né? Então, nós fizemos aqui um exemplo de uma espingarda. O gatilho é o quê? A palavra de Deus, que é essa que nos faz ficarmos alerta, que faz a gente ficar toda na leitura, faz a gente compreender as coisas e pedir. O percussor é o quê? A oração é o percussor, é aquele que bate na espoleta. Espoleta é o quê? Aí vem o jejum. E a pólvora é a ordem de Deus para nos atender. E aqui nós vemos aqui o projétil é o socorro de Deus. Então, primeiro sim, arma o percussor, puxa o gatilho, o percussor bate na espoleta, a espoleta explode, pega fogo na pólvora, a pólvora fica incandescente, causa uma pressão, e essa pressão manda um projétil. É assim que nós fazemos quando oramos, quando jejuamos, quando buscamos a Deus, quando lemos a palavra. Agora eu queria pedir para o senhor aqui, ó, pastor, é o senhor que usa óculos aí que precisa de ler. O senhor mesmo, né? O senhor, o senhor mesmo, só você tem que vir. O senhor também, tá? O senhor, procura a passagem para mim, Jesus Bíblia, nós falamos, nós temos 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 e 20, temos 2 Coríntios 2 e 40, 2 Coríntios 4 e 4. Rapidinho aí, para vocês entenderem. 2 irmãs, 2 Coríntios 4 e 4. E outro abre 2 Reis 6, 14 a 20. Vamos chegar esse aqui para cá, um pouquinho. Essas coisas aqui vão virar para cá. Isso, isso. Bom, só vocês dois, deixa não mais gente, mas vou deixar, tá? Cadê a passagem? Acha para mim? Espera aí. Achou? Só uma só. As duas. O senhor lê bem? Lê bem?
Lê para mim. Quando? Não tem jeito de ler? Puxa. Não é para você dar para ele, não. Não é para você ler, não tem jeito de ler. Aí a leitura bíblica, nós vamos. Acha aí. Calma. Acha aí a leitura bíblica. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Leia aí. Os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos trevas, para que não me resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem. É isso aí que o livro faz. Tirou a condição da pessoa de ler, de conhecer a palavra. Está vendo? Eu leio a palavra dele aqui, não consegue ler. Não é o senhor, tá? Eu estou fazendo aqui uma analogia. O inimigo, Deus nesse século, tirou. Aqui, ó. Segundo elemento, tirou a única maneira que ele tinha de ler e entender alguma coisa, era através disso aqui. O inimigo foi e tirou. Ele falou que eu sou inimigo, eu não sou não, viu? Muito bem. Agora, vamos passar para ele agora, para esse bebê. 2 Coríntios 4, 4. Não dá conta, não? Mas já está livre lá. Agora, pode ler para mim agora. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 a 20. Só isso aí, e eu vou passar o microfone para os irmãos. Pode. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles se levantaram muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo e redor de Eliseu. Então o inimigo vem e cega, mas através da oração, o Senhor abre os olhos para que nós possamos enxergar. Muito obrigado, irmãos. Pressa. Sim, sim. Mas e quando pega nós de improviso? Essa aí é a oração, é o jejum improvisado. Porque na verdade, assim, todos nós devemos manter isso aí. Mas o certo é a senhora fazer certa coisa com propósito. Sem propósito, não funciona. A senhora vai plantar uma planta que a senhora sabe que ela não vai dar fruto. Não só tem que plantar uma planta. Depois que eu veio de São Paulo para meu marido deu um derrame hemorrágico. Ele vomitou para dizer quase de sangue o corpo todo. Eu já levei no médico 2 vezes, o médico não internou, passou o remédio para dar no outro dia de conhecer. Eu não tinha farmácia aberta, naquela época não tinha farmácia do plantão. E eu fiquei com ele, eu abri
aqui na oração foi isso. Oração esporádica, precisa, né, da hora. Naquele momento você tem que orar com fé. Muito obrigado, pastor. Desculpe se eu passei. Aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então vamos ouvir o relatório com a irmã, que está trabalhando, e nós ficamos felizes. É prata da casa, irmão, somos privilegiados. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Relatório do dia 12 de maio de 24. Vamos ler o textuário, as classes vencedoras em Cristo, os heróis da fé e Rosa de Sarão, por favor. Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Cristo para a destruição das fortalezas. Segundo Coríntios 10:4. Amém. Vencedores em Cristo, matriculados 14, ausente 12, presentes 12, total 12, Bíblias 12, revistas 12. Heróis da fé, matriculados 27, ausentes 15, presentes 12, visitantes 1, total 13, Bíblias 12, revistas 10, ofertas R$26. Rosas de Sarão, matriculados 33, ausentes 22, presentes 11, visitantes 5, total 16, Bíblias 14, revistas 9, ofertas R$54,40. Vamos ouvir os embaixadores em Cristo. Embaixadores de Cristo, matriculados 22, ausentes 18, presentes 4, visitantes 1, total 5, Bíblias 5, revistas 5, ofertas R$2. Soldados de Cristo. Soldados de Cristo, matriculados 13, ausentes 3, presentes 10, visitantes não teve, total 10, Bíblias 10, revistas 10, oferta R$1. Cordeiros de Cristo. Olha aqui, ó, procura. Vai pra um do lado do outro. Vai lá. O cara vai descalço. Anda logo. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Lição do dia. Deus me ensina a ter coração sincero, memória e ação. Ó Deus, cria em mim o coração puro
total 8, Bíblia 5, revista 8, oferta R$3. Jardim de Deus e Sementinhas de Cristo. Mais uma linha aqui. Dando umas filmadinhas aqui. Você está gravando? Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Jardim de Deus, matriculados 8, ausentes 5, presentes 3, visitantes não teve, total 3, Bíblias 3, revistas 3, ofertas R$2. Sementinhas de Cristo, matriculados 7, ausentes 5, presentes 2, visitantes não teve, total 2, Bíblias 2, revistas 2, ofertas 50 centavos. Total geral, matriculados 135, ausentes 74, presentes 61, visitantes 8, total 69, Bíblia 66, revistas 62, ofertas R$88,90.